Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje é dia de falar de fone caro. Eu tô falando aqui do Fearless Dawn, que se não me engano foi a primeira parceria firmada entre o mundialmente famoso reviewer Clinical e a Fearless. O Dawn é um monitor intra-auricular híbrido que custa seus $1.400 e tem configuração composta por 6 armaduras balanceadas e 2 dos sofisticados drivers EST por lado. E um fato interessante aqui é que esse fone, em vez de ser somente uma marca ali tentando se aproximar de uma curva-alvo de um reviewer famoso, ele de fato surgiu de um trabalho de tuning do Clinical, feito através do caríssimo e sofisticado sistema Y2K da própria Fearless, que é ali um par de fones com 10 armaduras balanceadas cada um e um baita sistema de crossover externo ali que você pode mexer no tuning através de 10 diferentes knobs, sabe? É muito interessante, ele custa coisa de 4.000 e tantos dólares aí, que cria uma infinidade de tunings ali em um só fone. Então você tem um fone com um sistema que você pode ter infinitos fones. E como o próprio Clinical afirmou aí nos vídeos dele, ele ajustou o tuning do fone nesse sistema e depois enviou a configuração lá para a Fearless, que fez o trabalho dela e colocou essa sonoridade dentro do tom. O que eu mais gostei nele é que é um fone bem confortável, com isolamento excelente, tem um ótimo equilíbrio tonal com um temperinho de diversão, e o que eu menos gostei nele é que apesar de ser muito bem tunado, ele não impressionou em nada. Eu também achei que o kit dele poderia ser um pouquinho mais rebuscado nesse patamar de preço. $1.400 dá para fazer muita coisa legal no fone. O DAW vem nessa caixa que é relativamente grande, inclusive grande até demais para o conteúdo dela, tá? Poderia ser metade tranquilamente, talvez com algumas coisas mais luxuosas. Vem com esses manualzinhos também, que são grandes, mas aí dão a entender que é um fone mais caro, né, e tal, mas é bem elaborado. Uma flanela que é igual aos demais Fearless, parece muito o do Leisurely. A caixa também se parece muito com a dos Leisurely. E aqui a gente tem uma aranha com algumas ponteiras. São ponteiras comuns, tá? Não tem nada demais. Eu esperava mais um fone de $1.400. E aqui a gente tem o cabo, que é sim um cabo bem premium. Ele é caro, inclusive, se você comprar avulso. Mas assim, eu acho que atualmente ele talvez esteja desatualizado, porque a gente tem muitos cabos bons, tipos da Donu, com conectores modulares de alta qualidade, né? E os conectores aqui de orelha, né? O conector que vai no fone, também de altíssima qualidade, cabos mais leves, etc. Então assim, apesar de ser um cabo bem feito e tal, hoje em dia acho que talvez esteja defasado. A case é muito boa, muito bonita. A gente já viu em outros fones aí, por exemplo, da Koa, né? Esses fones mais caros, e também da Kinera. E aqui a gente tem os fones, que são basicamente a mesma shell de qualquer outro Leisurely que eu já avaliei aqui no canal, né? Mais particularmente o L6 e o L8, que tem esse bocalzinho de resina, que eu não gosto tanto porque não retém tão bem a ponteira assim, mas é um fone bem confortável, tem um isolamento excepcional. Aqui dentro vocês conseguem ver as armadurinhas balanceadas e o EST, né? São 6 armaduras balanceadas no total e um par de drivers EST, os eletrostáticos da Sony. É um fone bem confortável e tudo mais, mas eu acho que nesse preço ele poderia ter trazido um bocal um pouquinho melhor, poderia ter sido um pouco mais bem elaborado no geral. Apesar de caro e sofisticado, o Dawn toca de qualquer coisa, ele é um fone super sensível, inclusive muito sensível a chiado, então se você tiver uma fonte ali que é mais ruinzinha, que dá um chiadinho de fundo, ele vai pegar e vai te mostrar bem esse chiado, então assim, uma fonte mais limpa, mais transparente, vai ser muito desejável no fone desse. Em termos de ergonomia, ele se parece demais com outros diversos fones moldados universais aí da China, que tem uma shell muito parecida, da própria Fearless mesmo, um que eu já avaliei aqui, aquele Basehead, que agora eu esqueci o nome. Tem também os fones da Leisurely, entre outros aí que usam rigorosamente o mesmo molde de shell. Então, ele é bem confortável, tem um isolamento muito bom, porque é todo fechadão, assim, você fica meio surdo do mundo, eu daria ele uma nota 4 para ele numa escala de 1 a 5, que é ótimo. E o cabo dele também é legal, é bem sofisticado ali, tem um trançado bem molinho, bem macio, tranquilo de usar, um pouquinhozinho pesado, mas muito bom. Bora então falar do som do Dawn, que eu imagino que seja curiosidade de muita gente, já que tem pouquíssimas análises desse fone aqui no YouTube, principalmente de brasileiros, acho que vai ter só a minha. Mas eu vou dar aquela paradinha aqui, dar aquela mendigada no seu like, no seu comentário no vídeo, se você está gostando do que eu estou fazendo aqui ou não. E claro, inscreve no canal aí para me ajudar. E olha, se eu fosse definir essa sonoridade desse fone em uma palavra, eu diria que ela é simples. Te explico. Em fones nesse patamar de preço é comum que haja ali um troço mais especial, sabe? Um negócio que vem desde a construção do fone, que agrega bastante valor, aspectos mais singulares da sonoridade dele, sabe? Então, para te dar um exemplo de fones com valores acima de $1.000, tipo um Unique Melody Mast, que impressiona ali pela espacialidade que é superior, é uma capacidade de holografia muito legal, graves sensacionais, ou mesmo o Audio Dream AD8, que impressiona pelo detalhamento, a tonalidade muito acertada de referência, até mesmo um Sony ERZ1R que começa impressionando ali no momento
momento que você abre a caixa, sabe? E termina com uma sonoridade muito espacial, timbres muitíssimo naturais, sabe? É um fone no geral muito bom também. E o Dawn é um fone que você começa abrindo a caixa ali, já não impressiona muito, já se parece com diversos outros Hi-Fi bem mais baratos. E na sonoridade, pelo menos para mim, não teve nada que causou aquela impressão mais impactante, sabe? Aquele efeito wow que muita gente fala. E normalmente fones que passam desse patamar de preço costumam trazer ali um certo efeito wow. Daí eu trago essa definição, simples. Mas vamos então falar primeiro do que mais me chamou a atenção nele. Eu posso dizer que apesar de ele não trazer uma ilusão de palco sonoro expansivo, ou com aquela sensação maior de profundidade, é bem notável que a separação e o posicionamento de instrumentos nesse fone são superiores, com recortes muitíssimo bons, sabe? Aquela sensação da gente conseguir apontar com uma boa margem de certeza onde que está cada coisa, sabe? Ele tem uma precisão ali, um recorte muito bom de instrumento. Então, para deixar como exemplo, hoje eu vou colocar aí na tela para vocês um álbum belíssimo da violinista Hilary Hahn, conduzida pelo Paavo Järvi, que fica realmente um deleite de escutar no Dawn, porque você consegue escutar os instrumentos ali muito bem separados, sabe? Você consegue apontar muito bem onde está o que, você tem uma definição muito boa de tudo aquilo ali que está sendo mostrado. Então, para música clássica, realmente ele é um fone muito bom. E a tonalidade dele é um leve V, só que com aquela perna dos agudos mais acentuada, sabe? O que deixa ele um fone mais brilhante, mas com uma quantidade de subgraves bem presente. E essa implementação de graves dele traz muito DNA do Crinacle, né? Que é muito bem colocado, com aquela maior ênfase ali na região subgrave, nas notas mais graves mesmo, mas que nesse caso aqui ainda traz um boostzinho ali na região média grave, deixando ele um fone mais vivo, mas com destaque aqui para excelente resolução desses graves, que mesmo com esse boost ali, com esse incremento nos graves e um pouquinho nos médios graves, ele mostra tudo de forma muito rápida, muito seca, com aquela textura bem viva, assim, que você consegue sentir, sabe? Agora, indo para a apresentação de médios dele, dá para dizer que em certas circunstâncias são médios de referência, porque embora tenha esse boost nos graves, no geral ele tem essa apresentação com o corpo que é bem correto, timbres ali mais para abertos, e o destaque aqui é que são timbres mais texturizados, mais secos, mais ricos mesmo. Só que esses timbres mais texturizados e secos pode deixar ele com essa apresentação com uma pegada um pouco mais estéreo, sabe? Que não empolga muito. E também essa riqueza de textura que ele mostra, por vezes não soa tão natural assim. Só que ainda está muito longe de ser artificial, tipo um casezão lá, por exemplo, só que aquela textura que é bem evidente, sabe? Com harmônicos bem presentes e uma nitidez grande. O que nos leva para a região aguda do Dawn, que é mais para frente, acaba contribuindo para esses timbres mais texturizados e claros, né? Eles têm uma claridade maior, só que ainda comportados e no geral bastante coerentes. Só que eu acho que eu esperava mais resolução nessa região do Dawn, sabe? Que apesar de boa, num fone desse valor eu esperava ali uma resolução superior, aquela pitadinha mais de transparência, sabe? Um detalhamento que acaba que custa o olho da cara, mas faz aparecer um detalhe, uma resolução a mais ali no fone. E eu comparei o Fearless Dawn com o Sony IER-Z1R, que apesar de o Sony custar ali entre 100 e 600 dólares a mais do que o Dawn, né? Eu acho que vale o comparativo aqui. E a primeira coisa que dá para diferenciá-los demais assim, é a qualidade de construção no geral, que o Sony é um 10. O Sony é uma aula de construção, de unboxing, com tudo feito ali de maneira primorosa, com aquela caixa, o jeito de abrir a caixa, sabe? Passando pelo jogo de ponteira especial, chegando nos fones que são bem feitos, sabe, aquela coisa muito bem polida, sem detalhes que você acrescentaria. E o Dawn é um fone super comum que assim, se passaria por um fone de 100 dólares tranquilamente. E apesar do Sony parecer que tem um fit complicado, né, ele é um fone meio grandão, parece que é desajeitado, a realidade é que tanto ele quanto o Dawn são muito bons, só que o Dawn para mim é um pouco mais universal, com uma vedação também melhor do que o Sony, mas por pouca margem. E uma das primeiras e mais notáveis diferenças na sonoridade dos dois está na espacialidade, que no Sony é bem superior, com uma sensação maior de profundidade mesmo, sabe? Sobretudo aquela sensação de separação em camadas, em profundidade, que o Sony mostra muito bem, é muito bem definido. Em termos de som, eu acho que dá para dizer que ambos são fones em V, só que o Sony é um V mais comportado, com equilíbrio melhor entre graves e agudos, e o Dawn é um V, como eu falei, com a perna dos agudos um pouco mais elevada, o que deixa ele um fone mais brilhante que o Sony. O Z1R tem médios mais naturais, com timbres muito mais naturais e bons, que hoje para mim são uma referência. Já o Dawn tem agudos um pouco mais brilhantes e acaba mostrando timbres de médios ali sem tanta naturalidade assim. Os dois têm graves de excelente qualidade, com quantidade e extensões bem parecidas, só que nesse quesito o Dawn tem uma qualidade superior, com mais textura, mais definição ali, graves mais sequinhos mesmo, mas vai muito de gosto. Finalmente, então, vamos para a nossa conclusão, gente. E assim, o Dawn é um fone muito bom, ele tem uma sonoridade muito legal. Eu gostei... Olha o helicóptero, velho. Foda, né? Finalmente, então, vamos caminhar para a nossa conclusão. Eu achei o Dawn um fone muito bom, ele tem um tuning muito acertado.
Só que por $1.400 eu não achei que ele é um fone que entrega essa sonoridade superlativa como o preço dele, que é superlativo. Então eu entendo que nesse mercado de fones, esse mercado de hobby, esse lance de preço é uma coisa assim muito, às vezes meio distópica, sabe? Tem certas coisas que atingem preços ali meio surreais para um lado e outras coisas que atingem preços meio mais surreais para o outro lado. E assim, eu achei que o Dawn talvez tenha sido uma jogada meio mal calculada pela Fearless, porque, cara, eu acho que para uma empresa entregar um fone de $1.400, ela tem que ter alguma coisa a mais, sabe? E eu citei aqui como exemplo o Nick Melody Mast, o Audiodyma D8 ou mesmo o Sony RZ1R, que são fones que provavelmente vão te impressionar por um motivo ou outro, seja pelo unboxing ali, seja pela sonoridade que é diferente, sabe? Todos esses fones a pessoa coloca no ouvido e na hora tem assim, alguma coisa, sabe? Você vê que tem uma coisa diferente ali. O Dawn não é muito assim, sabe? Ele é bom, mas ele não é $1.400 bom, na minha opinião. Eu acho que ele deveria ter trazido algo além. Mas de qualquer forma, ele é um fone muito bom, eu teria ele e ficaria feliz com ele. Muito bem, mas com $1.400 eu acho que dá para fazer coisas muito mais interessantes, ter fones e ou até mesmo fone junto com DAP, com sistemas muito mais interessantes do que somente esse fone nesse preço. E talvez muito em função disso ele seja um fone que não ficou famoso, que não teve nenhum hype, sabe? Porque era de se esperar que tipo, a primeira parceria que o Crinacle fez com a Fearless, com esse lance do Y2K, fosse uma coisa assim disruptiva, né? Que muita gente compraria por causa disso. Mas acompanhando os fóruns, aí não me parece que foi isso que aconteceu. E possivelmente, talvez muito em função disso. Talvez a Fearless não tenha precificado muito bem esse fone. Talvez se ele tivesse entrado num patamar ali, sei lá, de $500, $800, pode ser que fosse um fone que traria mais gente para ele, sabe? Mas no fim das contas é isso, gente. Essa foi a minha opinião sobre o Fearless Dawn e ele foi gentilmente enviado pelo apoiador do canal e amigo Enzo Tibiriçá. Muito obrigado, Enzo. O Enzo é sortudo para um caralho e ganhou esse fone no sorteio lá, acho que foi do Crinacle junto com a Linsou. Então, bicho, parabéns, muito legal você ter ganhado isso e também, mais legal ainda, você ter enviado esse fone para mim, para eu analisar e para eu fazer um unboxing. Pô, valeu demais, muito obrigado e muito obrigado por ver esse vídeo até o final também. Quem curtiu, deixa o joinha, como sempre, quem está gostando do trabalho, se inscreve aqui embaixo, é de grátis, é legal demais. Um forte abraço para vocês, até a próxima e valeu!